Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Estamos estudando Teologia Sistemática e estudando as doutrinas dentro de Teologia Sistemática e nós estamos agora, propriamente dito, em Cristologia. Já tem vários estudos em Cristologia que estão lá no nosso YouTube e hoje nós vamos dar seguimento na doutrina de Cristo. E vamos estudar sobre um assunto importantíssimo acerca de Jesus. Nós vimos na semana passada sobre a humanidade de Jesus, a sua natureza humana, e hoje nós vamos ver sobre a sua divindade. Houve muita gente, até hoje há quem questione sobre o fato de Jesus ser Deus ou não. Vamos ver o que a Escritura Sagrada nos afirma e vamos ficar com o que a Bíblia nos diz. Então, Jesus é uma pessoa da Trindade e é perfeitamente Deus. Bases bíblicas que comprovam o fato da divindade do Cristo encarnado. Em primeiro lugar, um argumento pró-divindade do Senhor Jesus Cristo é esse aí. Letra A. Ele possui atributos exclusivos de Deus. Nós estudamos sobre os atributos de Deus e lá em Teontologia, você pode procurar esse vídeo também para estudar um pouco melhor, mas lá nós falamos sobre classificações de atributos de Deus. Vimos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou com o ser humano. São atributos, qualidades que são exclusivas da divindade. Nenhum outro ser possui. E Jesus, ele possui esses atributos exclusivos de Deus, o que ressalta o fato de que ele é Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a eternidade. A eternidade significa que ele existe sempre, não houve uma causa, ele não nasceu, ele nasceu sim na sua encarnação, porém nós vimos sobre a pré-existência de Jesus que ele existia eternamente no passado. Então ele não teve uma origem, ele é Deus. Para todo sempre, ele é Deus. Jesus mesmo afirmou que ele existia eternamente. Olha só aí, João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Jesus está no final do seu ministério terreno, prestes a ir para a cruz, e ele está orando a Deus Pai e está pedindo para o Pai, Pai, me devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que o universo existisse. Ou seja, ele já existia lá, antes de todas as coisas criadas, ele já existia na eternidade passada. A Bíblia afirma também a sua eternidade. Nós vimos uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua autoconsciência, ele sabia quem ele era, ele sabia da sua divindade, e aqui a Bíblia afirma a sua eternidade em João capítulo 1, texto clássico, verso de 1 a 2. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Jesus não passou a existir no seu nascimento, lá em Belém, na sua encarnação, ele já existia antes de ter nascido em Belém e já existia antes de ter criado o mundo. Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo, claro, na criação do universo, o que denota a sua pré-existência e a sua eternidade. A sua onipresença. Olha só o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Isso aqui é uma promessa para nós hoje, que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 18:20. Onipresença, só para nós relembrarmos a definição, é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então olha só o que Jesus diz aí. Pois se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio
deles. Quantas pessoas se reúnem em nome dele? Quantas reuniões, agora mesmo, estão acontecendo no mundo, talvez por causa da pandemia, nas casas, nos lares, mas não deixa de ser uma reunião. E Jesus diz: estarei no meio deles, de todas essas reuniões, de 2 ou 3 reunidos em nome dele. Então aqui há uma ênfase nesse versículo acerca da manifestação da presença de Cristo em todos os lugares. Olha só um outro texto que ele fala no contexto da grande comissão, quando ele fala: vão, preguem o evangelho aos seus discípulos, aqueles que crerem devem ser batizados, e aí ele fala isso, ele fala: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estar com vocês, com todos os discípulos dele. Ele não poderia estar com todos os seus discípulos ao mesmo tempo. Imagine hoje isso. Já naquela época era muito difícil, porque cada discípulo seguiu a direção da vontade de Deus para a vida deles no sentido apostólico, missionário. Um foi para a Índia, outro foi fazer missões na região da Ásia Menor. Eles se espalharam, outro ficou ali mesmo na Palestina, como Tiago. Nós temos esses discípulos espalhados, e Jesus diz: eu vou estar com vocês. Mas essa palavra não se resume apenas àqueles discípulos imediatos, diretos de Jesus no seu ministério terreno, mas a todos nós. E quantos discípulos existem na terra, espalhados em todos os lugares desse globo terrestre? E ele diz: eu vou estar com vocês. Isso seria impossível, estar com cada discípulo dele, se ele não fosse onipresente. Aqui há um mistério da pessoa de Cristo. Por quê? A humanidade dele limitou a sua natureza humana, limitou ele fisicamente. E a gente sabe que um corpo físico, ele só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Mas Jesus, a pessoa de Jesus, não se resume apenas à natureza humana dele. A natureza humana de Jesus foi adicionada à sua pessoa. A sua natureza divina absorveu também a natureza humana de Jesus. Então, como entender isso? Esse é um mistério da pessoa grandiosa de Cristo. Ele, ao mesmo tempo que estava num corpo, e corpo limita geograficamente, no espaço só pode ocupar um ponto ao mesmo tempo que Jesus fala: eu vou estar com vocês em todos os lugares. Onde quer que estejam 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. E ele é Deus. Deus está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Ele agora está no céu, o Deus homem, a pessoa de Cristo, assentado à direita de Deus Pai, o homem, a natureza humana de Jesus ali, porque Jesus, quando ele ressuscitou também com um corpo glorificado. Ele continua sendo Deus homem. Antes ele não era Deus homem, ele era Deus. Mas a partir da sua encarnação ele se torna Deus homem e até hoje e será para sempre. Então, esse lado da natureza humana de Jesus o limita lá no céu, no trono à direita de Deus Pai. Mas ele ouve todas as orações, ele está em todos os lugares, ele está conosco. Como isso? Por causa da sua natureza divina, que não está limitada à limitação da natureza humana. A natureza humana é sempre limitada. Ele ficou limitado aqui nessa terra do lado da sua natureza humana, sentiu fome, sede, até preso espacialmente num ponto físico, não podendo
no seu corpo está em todos os lugares, porque corpo delimita ou limita. Mas na sua natureza divina, onipresente, presente em todos os lugares. Onde Jesus está agora? Pergunto isso para você. Jesus está tanto no céu, como aqui, como aí com você, porque Ele é onipresente. Vamos em frente. Onisciência. O que é onisciência? É saber todas as coisas, conhecer tudo, seja passado, presente e futuro, conhecer pensamentos, conhecer a mente, conhecer todas as coisas que existem, coisas grandes, coisas pequenas. Ele é conhecedor de tudo ao mesmo tempo. Tudo que existe, ele sabe, ele conhece. Tudo é perfeito aos olhos dele no sentido de conhecer todas as coisas. Então Jesus é onisciente, ele não foi só um profeta que adivinhava algumas coisas, que fazia previsões de outras coisas. Não, ele é conhecedor de todas as coisas. Olha só o que Mateus 16, 21 diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Notem aí que Jesus, ele está orientando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, dizendo para eles que ele iria para Jerusalém, era necessário isso, e lá os líderes religiosos o prenderiam, ele sofreria na mão desses homens, e ele então fosse morto e seria alguém que ressuscitaria no terceiro dia. Jesus dá detalhes de tudo sobre como ele sofreria, como ele morreria, e também já prepara e avisa os seus discípulos da sua ressurreição. E Jesus está bem antes aqui de tudo isso acontecer. E como que ele sabia disso? Ele era um profeta? Também, mas os detalhes que nós vemos aí nessa profecia de Jesus acerca dele mesmo é um conteúdo muito detalhado, um conteúdo muito minucioso. Então isso mostra onisciência que envolve a presciência. A presciência é antever as coisas, é conhecer perfeitamente todas as coisas antes delas acontecerem. Até porque ele é eterno, ele está acima do tempo e ele conhece todas as coisas antes do tempo. Lucas 11, 17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Olha só esse detalhe que eu quero pensar e destacar para os irmãos. Diz o texto que ele conhecia os pensamentos daquelas pessoas que estavam ao redor dele, ali em Lucas 11. Se ele conhecia os pensamentos, o único que conhece pensamentos é Deus. O diabo não conhece a nossa mente. Ele pode, por estar aqui desde sempre, ele é perspicaz, sagaz. Ele pode fazer uma leitura e deduzir, ter impressões de como nós estamos. Às vezes, um ser humano, os nossos pais, uma mãe, consegue olhar para o semblante de um filho, uma esposa, um marido e detectar. Tem alguma coisa estranha com você, errada com você, você está triste? Nós conseguimos ter essa percepção. Quanto mais Satanás. Agora, ele não lê o nosso pensamento. Ele pode ler a nossa expressão do nosso semblante, as nossas atitudes que demonstram muita coisa do nosso homem interior. Mas ele não lê o pensamento. Agora, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Vários textos mostram isso. Teve uma vez em João que as pessoas tinham dito que creram no Senhor Jesus Cristo, João capítulo 2,
E Jesus diz assim, o texto lá, que Jesus não acreditava neles, porque conhecia o coração deles. Jesus sabia que não era uma fé genuína. E como ele sabia isso? Era um julgamento da aparência externa das pessoas? Não, ele conhecia o íntimo, o interior. Isso é onisciência. Outro texto, João 21, 18 a 19. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Irmãos, olha só aqui também a onisciência, a presciência de Jesus destacada nesse texto. Aqui, final do Evangelho de João, ele está conversando com Pedro, trazendo restauração para o coração de Pedro, também para comunhão de Pedro com Jesus, com Deus, restauração do ministério apostólico de Pedro. Só que depois que Jesus fala detalhes com Pedro sobre o ministério, chamando Pedro de novo para apacentar o rebanho do Senhor, ele fala sobre como Pedro morreria. E todo mundo sabe, ou pelo menos grande parte sabe do mundo cristão, que Pedro ele foi morto, martirizado, crucificado de ponta cabeça. Jesus já estava aqui dando para Pedro essa previsão, orientando, falando, dizendo que aquele homem que tinha negado o Senhor agora era um novo homem. Isso não mais aconteceria. Pedro agora daria sua vida, morreria pela causa do Evangelho verdadeiramente, porque Pedro já tinha dito que morreria por Jesus, mas negou o Senhor. Agora Pedro restaurado, ele daria a vida por Jesus. De fato, ele morreria pelo Evangelho. E Jesus está falando isso para Pedro muito tempo antes de acontecer o que aconteceu com Pedro. Isso é um sinal da onisciência de Jesus Cristo. Tem um texto que é intrigante, que é quando Jesus fala que lá sobre a vinda do Filho do Homem, a sua segunda vinda, ninguém sabe. E nenhum homem, e nenhum anjo, e nem mesmo ele sabe quando será o dia da vinda do Filho do Homem. Só o Pai que está no céu. Irmãos, e aí, como conciliar a onisciência de Jesus com esse texto? É um texto muito complicado. Nós precisamos reconhecer a dificuldade de olharmos para ele e não entrarmos em contradição com aquilo que nós cremos e a Bíblia afirma, como nós vimos nesses textos, acerca da onisciência de Jesus. É aquilo que eu já expliquei lá na lição, você pode entrar lá depois, da união hipostática, a união das duas naturezas de Jesus, e da kenosis, que é o autoesvaziamento do Senhor da sua glória. Em alguns momentos, e a gente não consegue explicar isso é um mistério, Jesus abriu mão de usar alguns dos seus atributos, como aqui, nesse texto, quando ele fala que o Filho do Homem não sabia. Ali, claramente usando as faculdades da sua natureza humana é limitada, ele não usa, não que ele não tivesse onisciência ali, mas voluntariamente ele decidiu naquele momento não usar esse atributo da onisciência, assim como muitas vezes ele decidiu não usar outros atributos dele, como a onipotência e assim por diante. Falando em onipotência, olha só, o que significa onipotência? Significa todo o poder, o Deus do impossível, aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Lá na aula sobre atributos de Deus, está lá uma definição mais apurada sobre onipotência, você pode estudar. Olha só a onipotência aplicada em Jesus. Esses são atributos, como eu disse,
exclusivos de Deus. Ninguém é onisciente, ninguém é eterno, a nossa eternidade é relativa, a nossa eternidade acontece daqui para frente. Mas a eternidade de Deus é sempre, é no passado, futuro, presente. Ele não foi causado, ele não teve um início. E Jesus é onipotente, ele pode todas as coisas. Ninguém pode todas as coisas a não ser Deus. Mateus 28, 18. Olha só um sinal da onipotência de Jesus. Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: foi-me dada todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, esse é mais claro ainda. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Olha aí, o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Olha aí, a gente tem vários destaques acerca da divindade de Cristo aí. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Senhor Deus. Texto muito evidente da divindade de Cristo. O que é, o que era e o que há de vir. A eternidade dele aqui retratada, aí a onipotência. O Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Uma declaração aí, sua onipotência está implícita na participação de Jesus na obra da criação. A Bíblia fala em João 1, fala em Colossenses 1 também, que Jesus ele participou da criação. Ele estava com o Pai na criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava com o Pai criando todas as coisas. E criando tudo a partir do nada. Nada existia, então é a criação, na linguagem teológica, ex nihilo, ou seja, a partir do nada, e Jesus então, com o Pai e com o Espírito Santo, cria todas as coisas que existem. Então a onipotência de um Deus que cria todas as coisas a partir do nada está implícita. Ele não poderia criar tudo a partir do nada se ele não fosse onipotente. Também no seu sustento, no sustento do universo, Jesus é o provedor, ele é que mantém o universo pela força do seu poder, pela sua onipotência. Colossenses 1 vai falar sobre isso. Também João capítulo 1 vai falar que todas as coisas são sustentadas ali por ele, e nada do que existe existiria se não fosse ele. E nos seus milagres extraordinários sobre enfermidades incuráveis, sobre a natureza e ressuscitando os mortos. Nós já vamos ver sobre isso. A onipotência de Jesus retratada nesses milagres. Ninguém pode fazer milagre a não ser Deus. E milagre é aquilo que é inexplicável, humanamente falando. E só um Deus onipotente pode fazer milagres. Milagre é aquilo que é impossível para o homem. E só Deus pode fazer o impossível, porque Deus pode todas as coisas. A imutabilidade, Deus não muda, não sofre mudança no seu caráter, na sua essência. Então aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para sempre. Então, aí é um texto claríssimo acerca da imutabilidade de Jesus. Ele não muda nunca. Por quê? Ele é Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos como ele. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Nós mudamos. Nós sofremos com a mudança. Agora, ele passou a ser homem, ele não mudou. Não, a natureza divina dele não mudou nunca. Não mudou com a adição da natureza humana. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que houve foi apenas uma adição da natureza humana de Cristo. Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego, então a primeira letra Alfa, como se fosse o nosso A, e a última letra do alfabeto grego, o Ômega. Então a ideia de que ele é o começo da história e ele é o fim da história. Ele escreveu a história.
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não muda jamais. Autoridade para perdoar pecados. Então, ele faz o que somente Deus é capaz de fazer. Em primeiro lugar, a gente viu os atributos. Ele possui atributos exclusivos de Deus. E agora, ele faz... Agora vamos falar das suas obras. Suas obras demonstram a sua divindade. Ele faz o que somente Deus é capaz de fazer, o que você e eu não somos capazes, nem nenhum ser humano. Autoridade para perdoar pecados. Ele perdoa pecados de maneira eterna. Os homens podem fazer isso temporariamente. Eu perdoo o erro de alguém, o pecado de alguém temporariamente, mas Cristo oferece um perdão cabal, eterno, perfeito. Mateus 9,6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha aqui, dois destaques acerca da divindade de Cristo. Primeiro, a onipotência. Ele diz para um paralítico: pega a sua maca, levanta. Isso só Deus pode fazer. E, em segundo lugar, o que nós queremos destacar aqui nesse ponto é a sua autoridade de perdoar pecados. Só Deus tem essa autoridade de perdoar pecados, lavar, purificar de todo o pecado. E Jesus, ele tinha essa autoridade. Por quê? Porque Jesus é Deus. A autoridade de perdoar pecados é uma prerrogativa, um direito que pertence a Deus. É Ele que perdoa os nossos pecados antes de ser um contra o outro. Os nossos pecados antes de ser contra o ser humano. Nós vimos aí, está agora uma efervescência de protestos no mundo anti-racismo. Antes do racismo ser um pecado contra o homem, é um pecado sempre contra Deus. Porque o pecado, em primeiro lugar, é sempre contra Deus. Uma ofensa a Deus. E aqui Jesus, ele tem essa autoridade de, como Deus, perdoar o pecado daquele que o ofendeu, quebrou a lei de Deus. Então, isso denota a sua divindade. Outra coisa que ele faz que só Deus é capaz de fazer, autoridade para conceder vida. E quando eu digo vida, pode ser no sentido da vida humana, ele é Deus, o Criador, mas principalmente a vida eterna, a vida espiritual, para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ele veio para conceder a vida eterna. João 5:21. Ele mesmo diz: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Então, olha só, aí é uma expressão da sua soberania, da sua vontade livre. A quem ele quer dar, ele dá a vida. Então, só Deus é soberano no sentido de livre e de fazer o que ele quer. E aqui na questão de dar a vida para quem ele escolheu fazer isso. Então, a vida eterna, quem dá é Jesus. Por que eu tenho a vida eterna? Porque ele resolveu, no amor dele, me dar. É um presente que ele deu, é graça. Eu não merecia. Não sou eu que conquisto a vida eterna. É ele que me dá. Ou eu recebo humildemente e creio, ou não há esperança para mim, porque eu não posso conquistar essa vida eterna que só ele pode dar. A Bíblia diz em Isaías que o Messias é o Pai da eternidade, ou seja, aquele que gera a eternidade, a vida eterna. Se eu não estiver conectado nele, recebendo a vida dele, não há vida eterna para mim. Então, aqui é esse texto que fala sobre isso. Outra coisa que só Deus é capaz de fazer e Jesus fazia e fez foi a autoridade para ressuscitar os mortos. Só Jesus podia fazer isso e tinha essa autoridade. E um dia ele vai ressuscitar todos os mortos, sejam os ímpios, sejam os salvos. Os ímpios para condenação, comparecerem diante do tribunal, aliás, do grande trono branco,
do juízo final e receberem a sentença. Apocalipse vai falar sobre isso. E também a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, para dar a eles um corpo glorificado e eles entrarem na terra prometida, celestial, eterna, novos céus e nova terra. Mas nós vemos na Bíblia ele ressuscitando pessoas aqui, que era um prenúncio dessa ressurreição escatológica. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, no João capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só agora. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Jesus ressuscita o Lázaro ali, literalmente, depois de 4 dias sepultado, já cheirando mal. Isso era extraordinário, ninguém viu isso na história humana, não há precedentes acerca disso. Jesus queria ali mostrar o seu poder. Marta e Maria choravam copiosamente por causa da morte do seu irmão Lázaro, e parecia que Jesus tinha atrasado. Você conhece a história, se não conhece, João capítulo 11 fala, mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Por que tinha que Lázaro ficar 4 dias na sepultura? Porque os rabinos na época diziam que o morto de 3 dias até um profeta conseguiria, usado por Deus, ressuscitar. Mas depois de 4 dias seria impossível um homem fazer isso, só Deus poderia fazer. Jesus aparece ali e ressuscita um homem depois de 4 dias sepultado, ressaltando ali para todo mundo, testemunhando sobre o fato dele ser Deus. Só Deus podia ressuscitar mortos, então ele ressuscita ali, mas aquilo é um prenúncio do que vai acontecer em proporções inimagináveis, universais, na ressurreição escatológica. Ele mesmo ressuscitou a si mesmo, quando ele diz aí em João 6, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí a ressurreição escatológica, no final, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos. E agora ele falando da própria ressurreição dele. João 10, 18, ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Olha só a divindade de Cristo no fato da obra da ressurreição dele mesmo. Ele entrega a vida dele. Por que ele morreu na cruz? Não foi porque necessariamente Pilatos era mais forte, os judeus eram mais fortes, ele era um indefeso e tinha que ir para a cruz porque os homens... Não, ele decidiu. Se ele não decidisse morrer na cruz, ele acabaria com todo mundo ali, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso, mas ele decidiu entregar voluntariamente a sua vida e tomar de volta, ressurgir no 3º dia. Quem pode fazer isso? Morrer e depois, por si mesmo, pelo seu próprio poder, ressuscitar. Só Deus pode fazer isso. Autoridade como juiz. Deus é juiz final, último de toda a humanidade. Só Ele pode ser, por ser perfeito, reto, eterno, onisciente, conhecer todas as coisas. Só Deus pode fazer isso. Então, ele é esse juiz também escatológico, juiz sobre toda a terra. João 5, 22, 27. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E você vai ver vários textos, Atos 17, no discurso de Paulo em Atenas, Paulo vai falar que Deus escolheu Jesus para ser o juiz de toda a terra. Apocalipse 20 também vai falar do grande trono branco, o juízo final, como eu acabei já de mencionar. Jesus, o Cordeiro de Deus, se assentando e julgando as nações, todos os homens. Autoridade para operar milagres. Só Deus pode operar milagres. Então, nós temos vários exemplos de curas fenomenais, extraordinárias na Bíblia. Eu alistei algumas aqui, a cura dos leprosos. Na época, lepra não tinha cura, e era algo assombroso ver um leproso cheio de chagas, caindo pedaços das extremidades do corpo. De repente, ali são
sarado. Só Deus podia fazer isso e Jesus curou vários leprosos. A cura da mulher hemorrágica, aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Ou a cura de paralíticos, como o de João 5, o paralítico de Betesda, que há 38 anos estava ali naquele tanque, Jesus curou a vida dele, e outros paralíticos também, só Deus pode fazer isso. O cego de nascença, Jesus curou outros cegos, como o Bartimeu, mas que não era de nascimento, e agora ele cura o cego de nascença. Nunca isso tinha sido visto na história da humanidade. João 9 fala sobre isso e outras tantas curas no Novo Testamento. Jesus também exerce poder sobre a natureza, os elementos da natureza. Ele cria a natureza, ele criou todas as coisas, as leis naturais, mas ele tem poder que transcende as leis naturais, ele pode intervir nas leis naturais e mudar a ordem das coisas. Ele é Deus, ele não está preso, ele não está limitado pelas leis que ele mesmo criou. Ele está acima delas. Então ele acalma as tempestades, não só uma vez, ele faz isso. Com uma só palavra, ele dá uma ordem e os ventos e os mares se aquietam. A pesca maravilhosa, quando os discípulos não pegaram nada, e ele manda jogar as redes e 2 pescas maravilhosas acontecem, e ali é um milagre. Transformar substância química, então ele transforma a água em vinho, o primeiro milagre dele, lá em Caná da Galileia, na festa de um casamento. Ele multiplica pães e peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas, multiplicando pães e peixes. Só Deus pode fazer isso. Outra coisa, ele tem autoridade sobre anjos e demônios. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. 2 coisas aqui. Depois da tentação de Jesus, o diabo não pôde com ele, Jesus não pecou, ele não podia pecar. Ele venceu o diabo, a tentação ali no deserto, depois de 40 dias ali de jejum, e o diabo deixou. O diabo não resistiu a Jesus Cristo. E outra coisa é que os anjos bons, os anjos de Deus, vieram e o serviram. Essa palavra servir é a palavra liturgia, de onde vem a palavra culto. Então prestaram culto. A ideia de anjos servem o Senhor, anjos servem a Deus, o Criador deles. Então isso denota a divindade de Jesus. Também os demônios. Às vezes tem muita igreja, tem muito pensamento no meio evangélico como se demônios, o diabo e Jesus estivessem no mesmo patamar de força, de poder. Não, eles estão muito aquém. O diabo está muito aquém de Jesus. Jesus é o Deus ilimitado, todo-poderoso. Olha só, os demônios se submetem a Jesus Cristo e um dia vão ser destruídos com uma só palavra, diz Apocalipse 17. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste, olha o verbo, destruir-nos, não é expulsar-nos apenas, destruir-nos. Esses demônios, essa legião de demônios, sabia diante de quem que eles estavam. Do próprio Deus, que criou eles. Que eles eram anjos bons, nós vamos estudar sobre isso. Depois se rebelaram na rebelião de Lúcifer e foram expulsos e se transformaram nos demônios. Eles reconheciam que Jesus podia não só expulsá-los, mas destruí-los, acabar com eles. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E o repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Então olha aí, Jesus tem autoridade sobre anjos e demônios. Anjos o servem, se submetem a ele. Jesus falou: eu posso dar uma ordem aqui e os anjos virem me socorrer e tirar da cruz, livrar. Mas ele não faz, ele decide não fazer.
mas ele tinha essa autoridade, como aqui aconteceu. E ele tem autoridade sobre os demônios. Nós também temos na autoridade de Jesus. Os demônios não tremem de mim, mas tremem de quem me salvou, de Jesus que está em mim. Por isso eu falo, sai em nome de Jesus Cristo. É no nome dele. Agora, para o final, para a gente ir encerrando, ele recebeu nomes e títulos divinos. Por exemplo, Filho de Deus. João 10, 36, Mateus 26, ele é chamado de Filho de Deus. Em João 3,16, o Filho unigênito. Unigênito denota divindade. Por quê? O único da mesma essência significa unigênito. Nós somos filhos de Deus por adoção, nós somos filhos de Deus por criação, mas o unigênito de Deus é Jesus. Ele é o único da mesma espécie, o único gerado, o único da mesma substância, da mesma natureza de Deus. Nós não. Então ele é o Filho de Deus. Olha só, acompanha aí o que diz Charles Ryrie. Embora a frase filho de possa significar descendente de, também implica da ordem de. Presta atenção nisso que é interessante. Logo, no Antigo Testamento, filhos dos profetas significava da ordem dos profetas. Filhos dos cantores significava da ordem dos cantores. Quando usada para falar de nosso Senhor, a designação Filho de Deus significa da ordem de Deus, sendo uma alegação forte e clara da sua divindade. Para os judeus em geral, o uso do termo filho de não implicava qualquer subordinação, mas designava igualdade e identidade de natureza. Assim, a declaração de Cristo, sou filho de Deus, em João 10, 36, era entendida pelos contemporâneos de Jesus como uma identificação com o próprio Deus, ser igual a Deus de maneira incondicional. Então notem aí, ser filho de, naquele mundo antigo, significava não só subordinação, mas significava da mesma ordem. Quando Jesus falou que era filho de Deus, todo mundo entendeu que ele estava dizendo que ele era da mesma essência de Deus. Ele também recebe o nome de Yahvé, ele mesmo diz, eu sou. Yahvé, Yahweh, significa eu sou, o Deus lá de Abraão. Olha só o que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. No livro de João, pelo menos 7 vezes ele usa eu sou o pão da vida. Então essa palavra eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Deus apareceu para Moisés dizendo, eu sou o que sou, eu sou, te enviou. Qual é o seu nome? Moisés perguntou para Deus, ele disse, eu sou, Yahweh, em hebraico. Então Jesus, ele é Yahweh, encarnado. Ele é também chamado de Deus, claramente, em João 1, 1 e 2, o verbo era Deus. 1 João 5, 20, olha só que interessante esse texto. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha agora, hein? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer texto mais claro sobre a divindade de Cristo? Romanos 9,5 fala da humanidade e da divindade aí. A humanidade por parte dos patriarcas e dos judeus, ele vem dos israelitas, olha só, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, os israelitas, o povo judeu, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Que texto claro para você usar, por exemplo, como uma testemunha de Jeová, ou alguém que tem críticas acerca da divindade de Cristo ou não encontrou ainda argumentos bíblicos sólidos para fundamentar essa convicção. Hebreus 1, versículo 1 a 3, a nós falou-nos nesses dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Então Deus falou no passado com os profetas, ele agora enviou o seu Filho, esse Filho é a expressa imagem da sua pessoa, é o próprio Deus revelado. Colossenses 2,9,
Paulo diz, porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus na sua plenitude. Não é 50%, não é só um iluminado, não é 20% Deus em Jesus, não, plenamente, todo 100% Deus. João 20, 28. Então Tomé, você conhece a história, ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado, aí Jesus agora ressuscita, mostra as mãos e o lado perfurado pela lança do soldado romano e as mãos pelos cravos, e ele cai de joelhos. E ele faz uma declaração de adoração, se adora só Deus. E Tomé era um judeu, ele sabia que ele não podia cometer idolatria, adorar um ser humano, adorar uma estátua. Ele cai de joelhos e ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. E Jesus aceita a adoração. Por quê? Porque Deus é digno de adoração. Ele é digno de honra. E Jesus é Deus. Ele recebeu o título de Senhor, que no grego é Kyrios, e é um equivalente da palavra hebraica Adonai, que é uma palavra para Deus, é um dos nomes de Deus, o soberano de tudo. Filipenses 2, 9 e 11, texto bem conhecido. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Apocalipse 19, 16, texto maravilhoso, fala sobre a segunda vinda de Jesus, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome. Que nome que é esse, irmãos? Rei dos reis. E o quê? Senhor dos senhores. É um título divino para Deus. Ele afirmou ser Deus e, por exemplo, em João 10, 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então isso fala sobre a sua divindade. Algumas dificuldades sobre a divindade de Jesus. Muitas pessoas contestam o fato de Jesus ser Deus, falando que a Bíblia chama Jesus de o primogênito de Deus. Porque há esse pensamento de que primogênito é só o primeiro nascido numa casa, de uma família. Eu, por exemplo, sou o primogênito da minha família. Eu nasci primeiro do que os meus irmãos. E então, dá essa ideia. Então, se ele é o primogênito, ele foi o primeiro criado, então, ele foi o primeiro que Deus criou de tudo que existe, dos seres que existem. Mas primogênito não significa só o primeiro criado. No Novo Testamento, traz mais a ideia de posição jurídica, aquele que é o herdeiro, o primeiro herdeiro. Então, quando o Novo Testamento fala de primogênito para Jesus, não que está chamando Jesus de o primeiro criado, ou a primeira criação, mas aquele que tem o direito, aquele que é antes de todas as coisas, e ele tem direito de primogenitura. Ele tem direito de primogênito. Lembra lá os dois irmãos, Esaú e Jacó? Esaú era o que tinha direito de primogenitura, era o herdeiro. Mas Jacó meio que roubou esse direito, fez um jeitinho meio brasileiro lá e ficou com o direito de primogenitura, a herança. Jesus, ele não foi o primeiro criado, mas ele tem o direito de primogenitura. Como um primogênito, ele tem o direito de herdar todas as coisas, até porque ele é o Criador e o Redentor de todas as coisas. A Bíblia chama ele de o princípio da criação de Deus. Mas aí não é a ideia de aquele que foi o primeiro criado, mas foi aquele que é o princípio, aquele que criou o princípio de todas as coisas. Aquele que iniciou, aquele que é a fonte da criação. E não aquele que foi criado primeiro, mas aquele que começou a criação. Ok? Implicações aí para nós terminarmos sobre a divindade de Cristo. Por que é importante essa doutrina? Podemos ter conhecimento real de Deus, Jesus veio revelar a Deus, quem vê a Ele vê a Deus, nós podemos conhecer a Deus através de Jesus. A redenção está à disposição de todos os homens, pois a morte de Cristo é suficiente para todos. Ele é homem, morreu pelo homem pecador, e Ele é Deus poderoso para aplicar essa redenção.
E Cristo merece o nosso louvor e adoração. Por isso que a gente fala de louvor cristocêntrico na igreja. As nossas músicas aqui na igreja, você pode não concordar com o ritmo, estilo, mas as letras são todas avaliadas e elas são cristocêntricas. Por quê? Cristo é o centro da nossa vida e do culto, porque ele é digno de louvor. Apocalipse mostra Jesus sendo louvado eternamente, o Cordeiro de Deus. Por quê? Ele é Deus, ele recebe adoração, ele é digno de honra. Então adore esse Deus. Adore esse Deus com a sua vida, com gratidão, com louvor. Cante a ele louvores e faça com que a sua vida redunde para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que você se aprofunde mais nessa doutrina e sobre a divindade de Cristo. Jesus não foi meramente humano, ele é 100% Deus. Louvado seja o nome desse Deus, Jesus Cristo. Um grande abraço para você.